Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do O Método Cast. Hoje o Jefferson, que foi o nosso primeiro entrevistado, está do meu lado, né, Jefferson? E aí? Hoje é você quem entrevista. Hoje estamos aqui, hoje a gente vai entrevistar aqui o Eduardo Bonassina, campeão de vendas do Um Novo Imobiliário. Um cara que tem uma história interessante, não vou falar o que ele vai falar, né? Deixa ele soltar o código dele aqui. Soltar o código. Vai ser bem legal, seja muito bem-vindo, viu, Eduardo? Obrigado pelo convite. Pô, nesse time de campeão, ser campeão, cara, não é fácil. Não é fácil. O time é muito nivelado, né? É muito equilibrado. O pessoal se ajuda muito, não tem concorrência. Uma parceria, então, né? Ser campeão é campeão por detalhe. Outra coisa, tô falando uma coisa interessante aí, é que, por exemplo, hoje no nosso time a gente não repete campeão. Então, todos os meses vem um campeão novo. Então, de toda a nossa jornada na unidade de Balneário Camboriú, somente uma única vez repetiu o campeão. Então, você é conhecido por isso, né? Você é conhecido como o único gestor que forma vários campeões. Geralmente em uma sala, uma pessoa toca vários meses. Então, por exemplo, na seleção brasileira, por tempos foi o Ronaldo, por tempos foi o Neymar. Exato. E aí só uma pessoa vai brilhando, né? E a gente tem a oportunidade aqui de todo mês ter uma pessoa diferente, né? E o mais massa é que sempre vem uma pessoa que você achava que era um A que ia ser o campeão e é o D. Exato. O D veio e puxou o resultado porque a metodologia proporciona isso, né? Funciona. Eduardo, vamos lá. Você é natural daqui? Como que é? Conta um pouquinho da sua história. Gaúcho. Gaúcho? Da onde? Qual cidade? Sou de Porto Alegre. Porto Alegre, cara. Cidade boa, né? E aí tá quanto tempo aqui em Balneário? Morava em Porto Alegre, eu achava que Porto Alegre era o melhor lugar do mundo, né? O gaúcho é muito bairrista, né? Mas tu começa a vir pra cá, conhecer aqui a região, não tem como tu não planejar morar aqui, né? É porque a praia do gaúcho é Capão da Canoa? Não, Torres, né? Digamos que aqui acho que foi errado no mapa ali é Torres, né? Todas as praias são boas, assim, né? Mas não se compara com a geografia aqui de Santa Catarina, né? Lá as praias são muito retas, assim, né? Eu vim do Nordeste e morava em Fortaleza. Então lá a praia sempre é quente. E o clima sempre é quente. O inverno é quente de lá, né? E quando eu cheguei aqui, que eu me inseri no mercado imobiliário, né? Fiz a transição de carreira, que eu escutava os corretores locais falar: aqui tem uma das águas mais quentes do sul do Brasil, hoje eu entendo isso. Né? O que é uma água fria no inverno e o que é uma água quente no inverno. Por isso que a Costa Esmeralda ela é muito desejada no mercado imobiliário, né? Então, tu que veio do Rio Grande do Sul e tomou banho ali em Torres, tem uma diferença, né? Até a média de temperatura lá é mais baixa, né? Bem mais baixa, né? Aqui hoje eu já não estou mais acostumado com o frio de lá, né? Quando eu vou visitar parente lá, a gente sofre um pouquinho, né? A média aqui já é mais alta, né? Imagina eu vindo do Mato Grosso, Rondonópolis, Mato Grosso, lá é 50 graus na sombra, né? Tá louco? É um choque cultural. 50 graus na sombra. Não, frita ovo no asfalto. Não, é igual aqui, quando eu começo a bater 25 graus, eu já boto um casaco, né? Porque pro nordestino 30 graus já é frio, né? Não, você jogou como piadinha pra mim, né? Porque eu só bateu o vento e coloquei, mas acostumado com 50 graus, complicado um pouco, né? Ô Eduardo, mas você já chegou direto no mercado imobiliário? Conta um pouquinho para nós da sua trajetória aí. Não, eu trabalho... Eu comecei minha trajetória na engenharia, né? Comecei estudando engenharia elétrica, trabalhei na área hospitalar. Ah, legal. Aí, como a minha família trabalha com alimentação, em 2009 eu comecei a ajudar a família, né, nesse segmento e aí abriu a ideia de eu iniciar a empreender na área de publicidade. Ah, publicidade. Isso, e comecei com a minha empresa que eu tenho até hoje, né, já há 16 anos. Então, comecei um negócio novo que tem até hoje e vim para cá com a ideia de expandir para cá. Né? Quando eu cheguei aqui, né, o Rio Grande do Sul, em termos de tecnologia, é um pouco mais atrasado, né? Quando eu cheguei aqui, já o mercado que eu achei que eu ia começar já estava tomado. Então, eu comecei fazendo parcerias aqui, nem imaginava trabalhar com imóveis. Nem passava pela cabeça. Nem passava a trabalhar. Então, comecei a fazer parcerias, começou a dar bom, né? Melhor que lá até, né? Começou quando a minha vida já começou a prosperar aqui, os contatos, a cabeça, a mentalidade diferente. Mas daí na pandemia o negócio complicou para mim, né? Que
para muita gente, né? Mas, Exatamente. tipo assim, eu tinha... No comércio todinho, né? O comércio eu tinha eu tinha uma quantidade de clientes ali, que já, de anos, né? Fidelizados ali, mas na época da pandemia foi simplesmente tudo cancelado. Né? Então foi aquele meio desespero, a sorte que eu tinha sempre uma reserva. E aí eu comecei a estudar o mercado financeiro nessa época. Né? Eu sempre tive vontade, assim, comecei a estudar o mercado financeiro, trabalhei um pouco como trader. Legal. E já nesse ritmo, já em torno de 12 anos trabalhando de home office. Eu já não me via mais trabalhar numa empresa. Trabalhei em empresa, não. CLT ali, né? Um horário, das 8 meio-dia, uma hora de almoço. Isso eu não nasci para isso, né? Sempre fui de criar, de ser mais autônomo, né? Sim. É mais emocionante também, né? Porque tu nunca se acomoda ali com aquele salário certinho, né? Sempre tem que buscar atrás da... Você até comentou o piso ali. Como é que é a frase que você utiliza? A meta não é teto, é piso. Né? A meta não é teto. E o salário, ele traz um teto na vida da pessoa, né? Então, quando a pessoa experimenta a oportunidade dela conseguir escalar o ganho por força própria, sem ninguém apadrinhando, preciso agradar o Mauro, porque o Mauro vai me promover para me ganhar R$1.000 a mais. Não, eu posso subir 10 mil de faturamento do mês para o outro quando eu sou empreendedor, né? Então, geralmente, a pessoa não consegue mais se adaptar. Exato. No mercado. E eu sempre tive sempre briguei assim, aquela história de um passo para trás, né? Eu não consigo dar o passo para trás. Se o negócio não tá bom, preciso arranjar um jeito para complementar aqui. Então eu sempre me virei, trabalhei com turismo, trabalhei com muita coisa, né? Apareceu a dificuldade, você cria uma oportunidade. Cria sempre uma oportunidade. Foi aí que entrou o mercado financeiro, que quando eu comecei com o mercado financeiro, não era para trabalhar para alguém, era para eu, né, melhorar, rentabilizar aquele dinheiro que você tinha ali. Fazer um extra, né, e Sim. também saber administrar melhor minhas finanças quando passasse aquele ciclo ruim. Essa pandemia teve um lado muito ruim, mas também teve um lado que desenvolveu e trouxe oportunidade para muita gente, né? Isso. Então a gente fica triste com as mortes, mas o brasileiro tem essa capacidade de se reinventar, de se reestruturar, né? E você tem que ser criativo, disso, né? Criativo. E aí o mercado financeiro foi dando sequência. O brasileiro, para empreender, tem que ser muito criativo. Muito criativo, cara. O povo brasileiro tem que ser fazer a coisa, tu tem que fazer correto, mas tem que ser criativo. Se tu não for criativo, ou tu não faz correto, ou tu não dá certo. Então, no mercado financeiro, aí você enxergou o mercado imobiliário, como é que foi? Não, aí a minha esposa, né, que também fizemos transição de carreira, né, quando a Mari, que trabalha aqui também na nossa unidade, um abraço aí, meu amor. Beijo aí. Se tu não dá um alô, tu dorme no sofá hoje. Como sempre diz assim, né, sempre atrás de um grande homem tem uma grande mulher, mas a minha literalmente é grande também. Aí a gente veio de lá, eu com o meu trabalho, ela com o trabalho dela, né, 17 anos de cabeleireira, então a gente também teve um impacto aqui, né, de uns primeiros 6 meses, assim, foi bem complicado, por mais que a gente planejou toda a vinda, né, e um dos motivos foi a questão da segurança, sabe, que acelerou o processo da gente vir para cá. O Estado, né, tem isso. E aí no ano passado, ela já estava aqui no Novo Imobiliário, começou a trabalhar aqui também, que a ideia dela era também inicialmente ela que queria fazer essa transição de carreira, eu não estava com esse pensamento, né? E aí no novo ela disse, amor, tu vai conhecer pessoas, tu trabalha sempre em casa, ela sempre mexe comigo, que nem doente eu fico, né? Porque trabalho em casa, mas em casa eu sei, né? Já tenho a minha rotina, é filho, eu levo e busco na escola e tal. Então eu já, o meu maior desafio era sair daquele conforto que eu tenho. Da zona de conforto. Por mais... sair do conforto e se enquadrar num formato, apesar de ser empresarial, porque o Novo Imobiliário proporciona você empreender no CNPJ dele, né? Exato. Você vira um sócio praticamente, né? Não é um corretor como tradicionalmente é no mercado. E os principais campeões, e você é um deles, são pessoas que fizeram transição de carreira de uma profissão bem sucedido ou não, no teu caso bem sucedido, apesar de tu pegar uma pandemia, mas é um baita de um business, transicionou carreira, né?
E hoje se enquadrou dentro dessa metodologia, que é um desafio hoje, que a gente tenha a pessoa ter uma mentalidade que ela não trabalha para o novo imobiliário, ela trabalha para o TPQL dela, né? Pelo propósito. Aí se enquadrar para ti foi esse momento, né, que tu fez. Exato. E assim, quando ela começou a trazer essa ideia para mim, a primeira coisa que eu pensava assim, trabalhar em imobiliário eu vou ter que cumprir horário ali, eu vou ter que trabalhar mostrando imóveis prontos, levando cliente aqui e ali. Cara, isso não... Já me espantava, né? Disse, não me imagino fazendo isso. Não me imagino, né? Aí, quando ela me convidou, ela disse, não, vai lá, conversa com o Jefferson, conversa com o Paulo lá. Até estava em transição de abrir novas unidades, aí acabei conversando com o Paulo lá em Itapema. E o Paulo disse, né? Me apresentei, falei para ele que a minha esposa já trabalhava. A primeira coisa que ele falou assim, bom, então vocês não vão ficar em sala juntos. Marido, mulher, não, né? Eu falei, não tem problema, até pra gente ter assunto à noite, né? Trabalhar o dia todo junto não vai ter o que falar. Exatamente. E aí ela começou numa sala, eu comecei quando abriu a sala aqui no prédio, a outra unidade nova, né? E eu peguei um time todo novo. Começando. Eu peguei um time praticamente novo, eu não peguei assim, hoje a gente já tá aqui... Exato. Ele pegou um start de uma unidade nova com um time 100% cru. Peguei todo mundo novo. O que um sabia era fazer uma planilha aqui, uma aqui, todo mundo se ajudava assim, mas a gente estava, né? O Jefferson também estava com 2 unidades também correndo. Então foi um processo novo. Outro detalhe importante, né? Relacionamento. Como eu trabalho, né, muito tempo em home office, eu já não tinha muito relacionamento. Os meus amigos que eu fiz aqui, hoje praticamente 80% são corretores. Os que não são corretores já são clientes dos amigos. A família teve um problema em maio do ano passado, né, da questão das enchentes lá. Então, aqueles que teriam a possibilidade de fazer algum tipo de investimento que poderia já trazer com relacionamento, estavam em situação complicada lá, inclusive minha família. Então, treinamento no frio, né? Ter paciência, e eu sempre fui muito bem assim recebido, né? A energia aqui, cara, é sensacional. Entra naquilo que a gente bateu muito forte, né, Jefferson? O poder da ambiência, né? Você nos falou aqui que você tem essa questão de não ter ali aquela rotina de CLT, mas você é um dos caras mais ativos aqui no escritório, né? Sempre presente, sempre operante ali, porque eu creio que essa ambiência é muito importante. Que dá prazer. Dá prazer com a equipe, né? A nossa equipe realmente é um grande diferencial, né? Quando você trabalha num ambiente tóxico ou difícil de lidar com pessoas, é um pouco complicado. Você não sente, a palavra que você colocou, não sente nem prazer de ir, mas aqui realmente é prazeroso. A gente acorda disposto, motivado. Estamos aqui hoje gravando, já é domingo, mas saímos daqui ontem, sábado, tarde, então nós temos essa questão realmente da ambiência que faz a diferença, né, Jefferson? Sim, e a ambiência ela é tudo, né? Ela te move, ela te forja e ela incomoda, porque eu sou vendedor, apesar de hoje estar na gestão, mas quando eu era somente corretor no novo imobiliário, que alguém vendia do meu lado, eu ficava putaço, mano. Ficava louco. Por quê? Porque eu falava assim, não pode. Não. Se o Mauro vendeu, não desmerecendo, não era nessa conotação. Era tipo assim, se ele pode, eu também vou, cara. Eu vou vender igual. Então eu ficava louco. E tu passou por isso aqui dentro da nossa estrutura, porque tu era um cara que já era empresário, fez essa adaptação de ter uma rotina de estar vindo para o escritório, fazia a própria gestão de tráfego, faz até hoje a própria gestão de tráfego. Passou alguns meses vendo a galera bater o sino, até que tu achou o teu caminho dentro da nossa metodologia, da metodologia do novo imobiliário. Sim. Explica para mim um pouco, conta aí os bastidores da tua mente, aí do teu emocional, de quando tu entrou no game para vender, até a tua primeira venda. Como foi essa jornada dentro da tua cabeça? Eu sempre tive muita paciência porque eu entendia que eu não tinha algumas vantagens, né? Como eu falei ali, de relacionamento, essa coisa toda, então tu tinha que começar um negócio. É porque quando entra na nossa metodologia do novo imobiliário, um dos primeiros pilares é você vender para a tua base de relacionamento. Exatamente. Aí tu não tinha,
e o que tu tinha era corretor, conforme tu falou, e os que não eram sofreram no problema climático que teve nas enchentes. Tu tinha que fazer... Então tu zerou o teu network ali? Não, era zero network. Zerou. Eu já cheguei com o meu network zero. Então todo negócio tu precisa de network. Então é o início do processo de tu começar o network e treinamento para tu conhecer o método. Porque não adianta tu ter o network se tu não sabe o método, não vende também. Então é um conjunto. Então quando eu sou muito de observar, então a gente vê que, chega o fulano, chega o ciclano, todo mundo tem competência, todo mundo tem mérito, porque se vende, é competência, é crédito, não adianta, mas é diferente a realidade de cada um, né? Então eu sempre estava aqui para não... Eu via assim alguém, né? Tô desanimado um pouco, tu vê que a pessoa meio que desanima, tipo, parece que as coisas não acontecem para ela ali, cara, mas é sempre no teu tempo, tu tem que ver, a situação dele é diferente, a tua é outra, a tua é outra. Então eu sempre fui meio... E isso aconteceu muito na sala lá em cima. Eu até comentava com a minha esposa assim, eu vou lá para dar uma força pro pessoal, porque senão daqui a pouco o pessoal vai desanimar. Porque lá a gente não tinha essa ambiência aqui ainda. Aqui é tudo fera agora. Era o start. Agora bem aqui, no começo é pancada. Aqui é tudo fera. É porque tu tem numa sala mais de 20 pessoas que estão no absoluto zero. Na metodologia... para entender na ambiência, a ambiência está se formando. Transição de carreira. Transição é tudo novo. Então, cara, pelo menos os primeiros 45 dias é uma paulada. A gente teve muito treinamento, né? Eu me lembro quando eu cheguei, a gente teve treinamento ali nos auditórios, teve treinamento, era dia todo treinamento, era semana toda treinamento, teve muito treinamento. Praticamente, eu acho que o primeiro mês foi treinamento. Aí depois é começar a botar em prática. E para você... O que foi romper essa barreira aí da venda aí? Conta um pouco da sua primeira venda ali, até para quem está começando, quer participar, quer vir para o time, entender esse processo ali de como você colocou na cabeça e rompeu a sua venda ali. Foi a entrega. Foi porque assim, eu sempre tive medo, né, de largar, não podia largar minha empresa, porque era o que estava sustentando, né? Mas ao mesmo tempo tu sabia que para começar a funcionar aqui tu tem que abrir mão daqui. É o preço de oportunidade. Sem intenso, né? Isso. Aí foi quando eu disse, até eu comentei assim com o Jefferson, eu comecei meio que largar um pouco alguns clientes assim, sabe? Aquela atenção que eu sempre dava já não dava mais. Os clientes da tua empresa de mídia, né? Exatamente. Aí eu tive um caso assim que até comentei com o Jefferson num churrasco, né? Eu disse, eu tinha um cliente aqui já com 9 anos, cliente fidelizado, e o cliente não abandonou, meio que abandonei, o cliente cancelou o contrato. Só que aquele cancelamento para mim foi excelente. O destravar ali para você. Foi aí que eu comecei assim, não, cara, é a escolha. Tu tem que tomar uma decisão. É esse aqui que é o caminho que eu vou agora. Não dá para tu levar tudo no cara. O poder da decisão, né? Isso. Não tem como o cara fazer 3 coisas ao mesmo tempo, né? A não ser que seja renda automática ali, aquela renda passiva, né? Mas tu querer levar 2, 3 negócios, tu não vai dar atenção suficiente. E aí quando eu comecei a entregar aqui, as coisas começaram a vir. E aí já vem tudo, né? Porque tu vai plantando. Tu tem que começar plantando, vai começar relacionamento, o cliente tem o tempo dele. Eu tenho o meu boleto para pagar, mas tu tem que entender que o cliente tem o tempo dele. Tempo de compra. E tu tem o empilhamento das tuas atividades, né? Então, as ofertas, o tráfego, a base de leads, os follow-ups, isso vai gerar um certo resultado. Mas, além desse empilhamento que trouxe o teu primeiro resultado, o que tu falou foi o código. Cara, tu deu all-in, né? All-in tá na moda essa palavra, né? Na realidade, tu foi pro tudo ou nada, pro Rodrigo Lima, que trabalha aqui conosco, que também é um campeão que a gente vai ter a oportunidade de conversar, e ele me ligou, e ele tinha um salário de 13 mil reais, e o cara ofereceu 18 mil para ele não sair, e era dezembro. E ele me ligou, ele mandou uma mensagem para mim, áudio, perguntando o que eu achava. Qualquer outra pessoa não teria coragem de dizer o que eu disse, mas eu confio muito na metodologia. Foi o que eu falei para ele. Joga o chapéu do outro lado do muro e vai buscar. Eu não falei, vou buscar contigo. Falei, tu joga o chapéu e tu vai buscar. Foi o que ele fez no primeiro mês, 100 mil reais em comissão. Porque ele deu all-in. Então, tu também está passando pelo mesmo processo do all-in, né? Quando tu decidiu, sim, fazer uma entrega, ter disponibilidade de tempo, ser consistente, mesmo deixando criança na escola, mesmo gerenciando a família, que é tu toca a logística da tua família.
e aí tu ainda encaixou tudo isso para tornar isso natural na tua rotina, aí tu destravou, né? E veio a primeira venda. Aí foi uma coisa assim, é uma mistura de emoção a primeira venda, né? Porque é o resultado do teu esforço, que tu tá vendo acontecer. Cara, eu vou te dizer assim, o que menos foi é o dinheiro, cara. A sensação que eu tive assim foi legal assim, né? A virada, tipo assim, agora... Validou. Tipo, funciona. Sair de um trem, entrei no outro. Funciona. Fala aqui. Funciona, o método funciona, o negócio funciona. E eu fiquei mais feliz, eu acho, por ver a felicidade dos clientes, entendeu? Isso é outra coisa. Cara, eu sempre quis trabalhar, eu até comentei com a minha esposa assim, se eu vou trabalhar nisso aqui, eu quero misturar todo o conhecimento que eu já tive ali. Mercado financeiro, tentar ajudar as pessoas, divulgação, porque hoje como eu faço o meu marketing, né? Sim. E eu estudei para fazer tráfego pago, para fazer para ela. Você aprendeu então eu aprendi para fazer para ela e acabou isso. Agora, então a gente trabalha junto nisso, a gente trabalha junto com o tráfego da imobiliária também, então ação de tudo que é jeito. E tem vídeo seu, só não descortando, mas tem vídeo seu com a sua esposa aí com mais de 100 mil visualizações ali, né? Mais de 100 mil visualizações. E justamente nesse contexto que você falou, dos dois juntos ali trabalhando sempre junto. Cara, legal. Aí a gente trabalha, grava junto, e simples, né? Caminhando na beira da praia, e hoje os amigos comentam assim, pô, não aguento mais ver o vídeo de vocês. Mas a ideia é ajudar. Então quando o teu cliente percebe que tu tá ali para ajudar ele, aí ele vai te indicar. Aí não é só uma moeda de troca, né? Não é só pela uma comissão, né? Não. Ontem, é legal falar isso aí, ontem eu até mandei um áudio para você, né, Jeff, do cliente que a gente fechou, e o cara falando todo feliz que ele fez um bom negócio, que nós cooperamos com isso, e eu até comentei isso com o cliente também, ele falando que acabei de mostrar o áudio para minha filha mais nova, cara, de 15 anos, e a menina toda feliz e empolgada, então... Exatamente. É uma conquista, sonhos, né? Agora, quando ele tá contando a ponta do negócio, né? Quando a gente puxa assim uns 40 metros para trás da negociação, a gente vê que o lead é de outro país. Exatamente. Ele não é brasileiro. Nunca esteve no país. Não falamos a mesma língua, apesar de que ele fala espanhol. A gente fala um portunhol bagunçado. Embolado. O cara entendeu a metodologia. A gente conseguiu, através do método, passar segurança, fundamentar que a construtora é sólida, que existe uma metodologia de investimento, que ele aporta pouco dinheiro, tem alta rentabilidade, mesmo que ele não conheça a região. Mas todo mundo quer ter um apartamento aqui na região de Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo, Bombinhas, todo mundo quer ter algo na Costa Esmeralda, né? E aí, quando ele bateu o pico que ele resolveu, ele contou para a filha de 15 anos. Imagina a emoção de um pai falar isso. Então, bate com aquilo que tu falou. Já tinha o filho mais velho, onde ele entendia ali do negócio que operou junto, mas... Exatamente. E a filha de 15 anos ficou altamente feliz. Ele teve o maior prazer de dizer para uma filha, né? Imagino eu como pai, né? Chegar para minha filha e dizer, tal coisa... Vai acontecer. Aconteceu, eu comprei um apartamento na praia. E outra coisa, né? O cliente entrou num nível de confiança grande, porque em todo o atendimento a gente transparece dentro da nossa metodologia confiança. Então a gente não é pela uma comissão. A comissão ela vai vir. É um efeito, é o natural. É o retorno. Trabalhar realmente construindo uma carteira com o cliente, né? O cliente entendendo isso. E algumas pessoas conseguem transmitir isso melhor e outras não. E eu entendo isso. Por exemplo, o Eduardo. O cara é cabeça branca, dono da lancha, charmoso, fala calmo, pausado. Não tem como não comprar. Meio Richard Gere. Então assim, de uma linda mulher. Então a nossa ambiência hoje é favorável para que quando entra uma pessoa nova no time, que ele senta do lado do Eduardo, ele se espelha no Eduardo hoje, né? Pelo comportamento, pela linguagem, por ele ter aderido à metodologia e pelo resultado, né? Campeão de vendas do novo imobiliário, cara, eu vou te falar. O cara ser campeão de vendas dentro do novo imobiliário não é fácil. O cara pode ser campeão de vendas em qualquer lugar, menos aqui. Aqui é difícil. Então, assim, tu chegou nesse resultado, né? E o sentimento, né? Agora vamos falar do ego, assim, né? De tu ter tua foto no quadro de campeão
dentro de Balneário Camboriú, a cidade que tem o mercado imobiliário mais disputado do Brasil, mano. Conta aí como é que é esse ego do bom, assim, tipo, cara... Cheguei, mano. Vou postar lá no meu Insta que eu sou campeão de vendas. Mais difícil de ser campeão é tu se manter campeão nesse time, né, cara? Porque tem a rotatividade. Igual a gente falou, né? A gente não repete campeão, a gente só repetiu uma vez, né? Eu me lembro que acho que foi no mês passado, eu já tinha ficado ali por uns 200 mil. Acho que até um pouco menos, bateu na trave. Uns dois meses ali, já tô batendo na trave. Então esse foi para dar uma... Esse veio. E essa emoção, o Gerson pergunta, como é que foi? Cara, foi bacana. Eu até tava achando que até o último dos 45 alguém ia me ultrapassar ali, né? E eu não vou mentir não, até o dia 30... Exato. Até o dia... De repente o Jefferson lançou uma lá, quase. Tu tem que... Só que é bom isso aí também, né? Porque você fica ali naquela agonia de vai passar ou não vai, mas... Quando chega, fala, chega. E o legal do que tu falou, né? O Jefferson pode lançar é porque dentro do novo imobiliário hoje, o gestor vende. E a gente não compete com os nossos corretores, porque o lead não é o mesmo. Por que é legal que o gestor venda? Porque ele vive na prática aquilo que ele transborda em conhecimento. Então não fica aquele gestor de imobiliária, que o mercado tradicional, na maioria das vezes é assim, o cara vive um teórico, participa de curso online, é um cara que talvez foi frustrado numa profissão anterior, migrou para o mercado imobiliário para se dar bem, não foi um bom corretor, deu sorte de virar gestor, alguns viraram gestor por resultado e competência, sim, amém, eu entendo. E aí ele fica só na teoria na cabeça do corretor. E aí o corretor começa a ter dificuldade, o cara não tem know-how, conhecimento de te tirar do A para o B, né? E nós, gestores do novo imobiliário, nós vendemos. Exatamente. Nós temos a liberdade de vender. Tem autoridade. Então quando eu vendo, vai ensinar tudo, né? Isso faz com que eu mostre que é possível. Teve meses aqui da gente pegar um produto específico ali em abril, e o produto não saía, eu falei, cara, vou vender o produto. Aí vendeu o produto. Entendeu? Por quê? Porque a gente... 15 dias, né? Em 15 dias a venda. Então você pega e você vive junto com o corretor. Então hoje, por exemplo, quando eu vou falar de vendas para o meu time, para nós aqui, especificamente de Balneário, eu trago sempre casos reais. Eu não conto uma história de um conhecido de Itapema que vendeu. Não, cara. Foi o que aconteceu. Isso aqui está acontecendo exatamente comigo. Eu abro o meu WhatsApp numa tela e mostro a minha negociação. A minha última venda, eu exatamente fui mostrando a jornada minha com o cara, até aplicei de ping-pong, né? Que era uma bola para lá, uma bola para cá, devagarzinho, cada um dando na maciota, e vendi para o cara em 16 dias um ticket alto, né? Dentro da nossa estrutura. E assim, um cliente que entrou na campanha do nosso anúncio da sala, fui trabalhando ele, etc, na metodologia. Então assim, como gestor, eu acho legal vender, porque eu consigo te transmitir esse conhecimento, né? E aí quando eu também tive a oportunidade de ser campeão de vendas, e a emoção foi fantástica. No meu caso, eu era campeão de vendas de imóveis prontos dentro de Balneário Camboriú. Fui várias vezes campeões. E eu era acostumado a chegar a cada 30 dias, 40 dias com um troféu em casa. E quando eu tive um declínio, quando eu saí do mercado tradicional, virou presidente, crise, etc., e eu fiquei só no mercado e eu declinei, eu parei de chegar em casa. E a minha filha mais velha disse assim, pai, você nunca mais trouxe os troféus para casa? E a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no novo imobiliário foi tentar ser campeão. Fui campeão no primeiro mês, cara. Eu fui campeão em 11 dias úteis, porque eu entrei dia 19 de abril e eu fui campeão de vendas no mês de abril. Por quê? Porque eu queria chegar com a plaqueta de campeão em casa. Então, a minha plaqueta de campeão, cara, ela tinha gosto de sangue, mano, na boca. Eu fui por tudo ou nada, meu. E que viesse na minha frente, eu destruía no dente. E pra ti também, né? Porque eu imagino, cara, tu fez transição de carreira. A maioria das pessoas conosco fazem transição de carreira. Um negócio novo. A tua esposa está no mesmo negócio que tu. Então, é um nível de sobrevivência, quando a gente para pra pensar mesmo, na raiz, cara, é marido e mulher no gamer. Não tem brincadeira, mano. E a tua mulher vende. Né? Já trabalhou comigo, eu sei que ela sabe, manja da metodologia e vende ticket bom. Inclusive vendeu esse mês, né? Também tá num time difícil de ser campeão. Tá num time, tubarão, um time né? muito parelho, né? Um time de tubarão. E aí tu foi campeão de vendas e
E quando eu falo assim, como que foi emocionalmente, é porque, cara, tu é homem, tu é macho, então, tipo, a gente tem um ego de homem, assim, pô, eu sou macho dessa casa aqui, provedor, não por machismo, sou provedor, eu, vou lá e, transicionei e cheguei no topo, entendeu? Deve ser muito legal esse sentimento, né? Porque eu passei por isso com a minha filha, né? Não foi nem com a esposa. Com certeza. É tipo ainda mais a nossa história, né? Tipo, ela que me convidou para o Topilha para vir para cá, então, tipo, tu chegar com um campeão assim é um agradecimento, né? Agradecimento. Pra ti, né, mano? O homem tá apaixonado. O homem tá apaixonado. Não é pra falar que você saiu domingo cedo justificar, não, né? Domingo cedo no podcast. Ei, claro. E tu chega cedo, tu disse que tava gravando podcast até 18 horas. Quantos dias de podcast? Foi, 6 horas, domingo. 6 horas de gravação. Cara, mas que legal, né? E o que tu tem, assim... Qual é a tua visão hoje, Eduardo? Quando tu olha hoje que tu faz parte de uma marca grande, né, fortalecida, que é o Novo Imobiliário, quando tu olha para nossa metodologia e quando tu escuta, não sei se tu teve experiência com o mercado tradicional de imóveis, tu consegue correlacionar os dois mercados hoje? Ver essa diferença? Eu não tenho essa experiência com o mercado tradicional. E eu acho que eu não teria porque eu não me vejo trabalhar no mercado tradicional. Como eu comentei ali, aqui a gente trabalha com a visão de investimento, imóvel pronto na planta, a gente trabalha com investidores que diversificam, né? A gente não fica naquela briga aqui que é melhor, imóvel na planta, não, aqui a gente orienta e eu vejo assim, ó, até esse destaque assim, é falta de conhecimento, né? Muitas pessoas não investem aqui na região por falta de conhecimento. Então eu já percebi essa falha que tem, né? E a gente sempre eu comentei assim, ó, e é um dos motivos também, né, da ideia da criação do podcast, da gente fazer eventos educativos assim, porque as pessoas às vezes têm medo e a maioria não tem a informação de como é fácil investir aqui na região. Então, não tenho como comparar com o mercado tradicional, porque o mercado tradicional é mais para aquele comprador final, é aquele que vai lá olhar vários imóveis. Então a nossa estratégia, minha pelo menos, é um pouquinho diferente, né? E ajudar as pessoas a enxergar isso. Por exemplo, eu tive um cliente, né? Tem um cliente que ele estava buscando um imóvel na planta para moradia. E aí quando ele entendeu, antes mesmo de assinar o contrato, ele já tinha entendido que a ideia dele já vai ser para investimento. Ele já entendeu. Então, quando tu consegue atingir esse nível, né, já começa por aí, né? O que tu tá dizendo, e eu entendo isso, eu tenho o mesmo sentimento. Se as pessoas tiverem noção do quanto é acessível investir aqui no litoral, a condição que o novo imobiliário tem e a metodologia que o mercado não tem acesso de alavancagem de capital com pouco dinheiro, exclusivo, né? Elas colocam todo o dinheiro que elas tiverem no negócio. Por quê? Ontem mesmo eu estava falando com o cliente, ele falou, cara, eu peguei mas se eu tivesse pulmão eu iria em 10 unidades. Ele entendeu o gamer, ele só não tem mais força de vir em 10 unidades. Então quem tem força e quem entende a estratégia de investimento nossa, cai de cabeça. E aí que é o fator de conversão. Quando a gente consegue colocar isso na cabeça do nosso cliente, sem pressa de vender, com calma, com metodologia, que existe uma jornada de compra. Cara, por que eu compro? Por que eu vendo? Em que momento eu posso vender? Qual é o meu resultado? Quais são os meus riscos? Qual é o meu gatilho de segurança se eu tiver uma intercorrência financeira entre a assinatura do contrato e o meio da obra? O que eu faço com esse meu contrato? Eu ainda saio com resultado financeiro? Sim. Sai com 240% de lucro ainda, se tu tiver uma intercorrência com 30 meses, com 24 meses. Na realidade também, se quiser vender. Quando o cliente compreende tudo ali, né, Jefferson, ele tem a noção do quão vantajoso é, o cara ganha na compra. Ganha na compra. Na compra, porque assim, já tem um preço absurdo ali. Para comprar na planta, Eduardo, nem o cliente precisava de ti como especialista. Compra com qualquer que achar no meio da rua. Mas para ter uma margem de compra, aportar pouco dinheiro, ele vai precisar de ti. Então, por isso que tu chegou a ser campeão, porque os teus clientes entenderam que contigo eles têm acesso. E o pós-venda, né?
Tu acompanhar o cliente. Eu sempre digo assim, ó, ainda mais o cliente que não mora aqui, né? Eu digo, aqui eu vou ser teus olhos, né? Eu vou estar todo mês lá na obra, eu vou te fazer vídeo, eu vou te mandar valorização. Então tu vai saber o melhor momento se é interessante ou não vender. Ou seja, nós acompanhamos o cliente, né? Todo acompanhamento. Nós não queremos só vender um produto. Com Primeiro certeza que o empreendimento ele sai como bônus, porque na realidade nós estamos tracionando esse cliente a criar patrimônio, não só para ele, mas geracional. E o empreendimento ali é como um bônus realmente. E a gente acompanha esse cliente na jornada, até conduzir ele a uma revenda, a estabelecer tudo que está acontecendo de novas estratégias que estão sendo criadas ali na cidade para que ele possa desfrutar, né? Então ele tem todo um processo ali de revenda, de moradia, de investimento, de locação. E quando o cliente tem medo, né? Às vezes não é só conhecimento, às vezes tem conhecimento, mas às vezes tem medo. Aí a gente entra com a força do nome da imobiliária, né? Exato. Nós aí somos a maior imobiliária aqui no Sul, terceira maior do Brasil. Eu sempre digo isso, reforço, faço vídeos aqui, né? A gente mostra a imobiliária. Isso tudo já passa segurança. Então eu gosto muito de falar, fazer vídeo, conversar com o cliente, não só... Às vezes nem todo mundo gosta de ligar, mas ele tem várias eu vejo que tu mostra muito o escritório. Mostra o pessoal fazendo reunião. Eu sempre falei isso, cara, o cliente ele tá lá do outro lado do mundo, ele tá em outra cidade, o cara tá lá em Macapá, no norte do Brasil. O cara é um microempreendedor, tá tendo a oportunidade de investir no melhor lugar do Brasil. Mas ele não tem segurança, que às vezes, como tem muito autônomo no mercado, o cara tá no meio da rua gravando áudio, o ônibus passando, o cachorro latindo, e o cara não sabe com quem está lidando com ele, nada contra quem é autônomo, porque eu já fui autônomo. Mas quando você está dentro de uma estrutura, de uma marca, que tem uma metodologia e que o cara sabe que ele tem onde vir aqui conversar conosco, que a gente vendeu 1 bilhão em 2024, porque a gente tem realmente produtos bons, construtoras sólidas, o cara coloca o dinheiro. Pegando um gancho, e também tem tudo isso que você falou e assim, conhecido de todos os proprietários, os sócios, não há nada oculto, quem é o dono, a sociedade anônima, não. É tudo transparente, né? Tanto nós, a gente tá com na posição de corretor, a gente está com a cara no jogo, né? A gente tá como os proprietários realmente, todos, né? O cara que vai investir, ele precisa, sempre digo assim, todo investimento, né? 3 coisas, segurança, valorização e liquidez. Então, segurança, questão da construtora, que já passa por um crivo jurídico aqui, né? A gente já não pode trabalhar com qualquer construtora. Exatamente. Às vezes vem um cliente para mim que conecta ali, ele já começa a me mandar: o que tu acha dessa construtora, Eduardo? O que tu acha desse empreendimento? Eu só digo assim, essa consultora a gente não pode trabalhar com ela. Não fala mal. Não trabalho. Não falo mal. Exatamente. Mas a gente não trabalha. Né? Mas o bom entendedor entende que a gente olha, já eu tem até poderia te ajudar, mas eu não posso, a nossa imobiliária não vai autorizar intermediar essa venda. E respeito ao teu dinheiro não te vendo esse produto, né? Aí o cliente sabe dizer assim, bom, não precisa me dizer mais nada, Eduardo, vamos lá, já está descartado, entendeu? Aí começa a conectar na confiança. Porque quando ele já está te mandando coisa e te consultando, ele já confia em ti, né? As tuas vendas, elas têm uma característica. As tuas vendas é de clientes que estão muito conectados com outro corretor, e eu percebi isso em algumas das tuas vendas, nas últimas 2 ou 3. O cliente estava muito conectado em outro produto, em outro corretor, e ali tu conseguiu puxar essa negociação e tu fechou em um novo produto. O que tu acha que tu fez para acontecer isso? Eu sempre fui sincero. Primeiro que o cliente percebe que eu não estou vendendo para ele o melhor produto para mim. Estou vendendo o melhor produto para ele. A melhor negociação sempre para ele, né? Então ele tem que perceber isso. Ele vai perceber que tu tá do lado dele no time. Primeiro, né? Segundo, vai passando confiança, né? Eu sempre digo assim. Esses dias, uma vez eu falei para um cliente, cara, se tu não comprar, não investir nesse momento e tal, não vai mudar minha vida, vai mudar a tua. Não vai mudar minha vida. Ser sinceridade, esse empreendimento, se tu não comprar, cara, amanhã ele vai ser vendido. Vai ser de outro. Então essa oportunidade que eu estou te dando, essa negociação não tem, a gente conseguiu, a gente brigou. É uma máxima assim,
oportunidade e ou você aproveita ou você paga por ela. E outra coisa assim, quando a gente está numa negociação, né, que a gente tem certeza que é a melhor negociação, eu digo para o cliente, se tu encontrar algo melhor que isso, tu me manda que eu quero também, eu também sou investidor. Também quero. Inclusive eu não comentei aqui, né, muitos amigos aí não sabem, mas eu já sou investidor também. Investidor também. Né? Então, a gente acredita no produto, acredita no investimento em si, né, e investe também. E aí tu começa a se enquadrar no nível acima da média, né? Para pensar, aqui dentro de Balneário Camboriú, quantos corretores que estão no mercado, que são mais de 5 mil corretores, quantos deles têm um próprio investimento? Raros. Conta no dedo, cara. Vou te falar, conta no dedo de verdade, tá? Porque tem muito cara andando de carrão, tem cara muito bonito, muito cheiroso, muito pomposo, falando bem bonito, bastante histórias, mas congruência, viver aquilo que prega é poucos. E aí quando tu investe e vende investimento, tu tem moral, vamos ser bem básico aqui, de pegar o teu contrato assinado e mandar no WhatsApp pro teu cliente, porque tu não tem medo dos teus dados. O contrato ali assinado, coisa que eu faço, coisa que outros corretores nossos também fazem. Por quê? Meu irmão de 22 anos é investidor, né? Assessor, trabalha conosco aqui, é gestor de tráfego, então o que acontece? Cara, quando a gente coloca pro cliente, cara, eu também investi nesse projeto, cara, o game é outro, cara. O cara, primeiro ele te olha não como um cara faminto. Realmente é isso que tu falou. Tu não perde se tu não vender pro cara. Ele perde de ganhar se ele não comprar contigo. E quando tu expõe que tu é investidor, o cara tem certeza que o Eduardo é um cara muito bom de resultado. Porque ele bota a grana dele aqui. Porque quem vende FG, na maioria das vezes não tem FG. Mas tu tem o que tu vende. Então, e aí tu é um cara congruente. Tu é tipo assim, é o nutricionista que tem shape. Entendeu? Então tu é um cara que vende estilo de vida, de resultado financeiro, e tu tem resultado financeiro, tu investe também. Tu tem uma parcela que se o cara não souber como é que é a correção do CUB, tu manda o teu boleto pro cara. Exatamente, mas isso aconteceu, tá? Uhum. A cliente estava em dúvida, ela achava que o CUB ele era juro composto. Não, o CUB agora é assim, depois vai ser... Não. Aí eu expliquei para ela, disse assim, vou te mostrar aqui um exemplo, eu tô com um boletim desse mês aqui para pagar. O CUB deu 0,35, 0,30. O meu boleto era de 2.000, veio R$2.007. Essa é a variação, cara, do CUB. Tu explicou ela da melhor maneira possível, o teu próprio boleto. O cara vai me vender um FG e fala, não, tá aqui meu boleto aqui de 114 mil aqui para me te mostrar. Teve um outro caso de um cliente ainda que ainda não se decidiu, mas ele tá decidido, a esposa tem medo, né? Eles não é do Brasil. E aí ela, pois eu tenho medo dessa construtora, não conheço o mercado, não conheço a região. Aí a gente foi avançando na conversa, foi ensinando melhor, inclusive a gente tem um e-book que é muito legal, que fala aqui da região, que é um material que a gente já compartilhou. Fundamenta com dados, né? A gente também não fica só ali em relação a algo que o corretor passa. Existe dados, existe material que comprova. Porque, Eduardo, tu não vende o que tu acha, né? Exato. Tu mostra o que acontece. Mostra o que acontece. Em números. E aí a dúvida eu vi que era da esposa dele, né? Aí eu disse para ela assim... tu comenta, vamos fazer uma chamada de vídeo para a gente poder explicar um pouquinho melhor e eu vou mostrar para vocês um empreendimento que eu comprei, 1504, de repente vocês podemos ser vizinhos aí. Então, se tu tinha alguma dúvida em relação à construtora, localização, eu coloquei meu dinheiro aí. Estou fazendo ali, se não der certo não dá. Não vai dar para você, não vai dar para mim, mas eu coloquei, porque eu acredito e entendo, né? Se tudo der errado eu vou morar lá, comprei para investir. Né? Exatamente. Ainda vai morar na praia. 5 anos com uma chave na mão. Se eu tivesse comprado feito o investimento na época da pandemia, eu já estava com a chave na mão agora, né? Já faz 5 anos da pandemia. Exatamente. Porque tudo cai naquilo que você falou, né? Muitas das vezes as pessoas não compreendem o que acontece aqui. A nossa região, a Costa Esmeralda, esses 100 quilômetros, é um mercado totalmente disruptivo de qualquer outro lugar do Brasil, né? Primeiro, exatamente. Santa Catarina, o estado mais seguro do Brasil, melhor educação, uma infraestrutura ali que ela combina e se conecta com a natureza. Um estado estratégico nas regiões, né? Tanto para sair do país como
de toda a outra parte dali, né? Seja Centro-Oeste, subindo no Brasil. Então existe um mercado totalmente diferenciado. Eu também lá no Mato Grosso não compreendia isso. E também era lojista lá, tinha essas condições. Se eu pudesse, como você falou, se na pandemia você pudesse investir, hoje seria diferente. Se eu também compreendesse tudo que acontece aqui, também seria diferente. Mas quando a gente não conecta com o ambiente que a gente vive hoje, realmente pode parecer fácil demais, né? O cara pagar um empreendimento na planta ali em 10 anos sem juros. Não, com a parcela que é 50% o valor da média do aluguel. Não, aluguel é 4, tu vai pagar 2. É uma poupança que tu está fazendo que está... tipo assim, a inflação hoje tá maior que o cubo, cara. Exatamente. A inflação está maior que o cubo, entendeu? Eduardo, eu vou te fazer 2 perguntas. Faça até mais. Aí tu olha para a câmera principal. Deixa eu tomar uma água. Para sua câmera, aquela câmera só para você. Tomar uma água aqui primeiro. Toma uma água aí que eu também vou tomar água aqui. 2 perguntas de fechamento. A primeira, por que para ti o método funciona? Por que para mim o método funciona? Ele tem que funcionar para todo mundo, né? É só tu fazer o método. Na verdade, é só seguir. Quando eu via que o método não estava funcionando, é porque eu estava vendo que eu não estava fazendo o método. De algum momento eu estava fazendo do meu jeito. Ele tem esse padrão direto dele. Sniper. Tá. E agora, olhando para a tua história, tu transicionou carreira. O que tu diria para uma pessoa que está assistindo o teu podcast, do Campeão de Vendas, um cara que... Tu tem quantos anos ainda, Eduardo? 51. Nossa, tá comendo só maçã, olha o rosto dele aí, macho. Eu e a... Você tá doido. 51. Um homem diferenciado. O cara não tem uma careca, olha pra ele, cara. Eu tô aqui com careca do padre já. Eu tô de frente da câmera nem pra mostrar. Então assim, cara, tu transicionou carreira e tu destravou e tu prosperou no mercado imobiliário dentro da nossa metodologia, dentro do novo imobiliário. O que tu diria agora se tu tivesse de frente para um cara que tá infeliz na carreira dele, tá sem resultado, tem família, é de outra região, quer prosperar e que olha para esse mercado, mas ainda tem dúvidas? Bom, primeiro é relacionamento, conhecer pessoas, abrir a mente, né? Deixar a mente aberta mesmo, baixar a guarda, ser humilde, não achar que sabe tudo e aprender, absorver. Porque tu vai aprendendo, tu vai ver, o método não tem mistério. É um feijão com arroz bem feito, né? É um feijão com arroz bem feito, não tem mistério, mas não é só isso, é um conjunto de coisas, né? A gente está aqui, a gente não é só um método, não é só um script, é todo um conjunto. Uma ambiência. A energia, a ambiência, as pessoas, como eu comentei no início, não tem aquela concorrência, todo mundo se ajudando. Aí tu vai ter conhecimento aqui, da gente troca ideia aqui com psicólogo, com engenheiro, com advogado. O time é formado por múltiplas profissões. São profissionais. Todo mundo transicionou para estar aqui, né? Exatamente, né? Então um sabe um pouco línguas, né? Nós estamos aí nós temos colegas poliglota, então a gente pode falar com de tudo que é região. Se tiver pessoal mais experiente com investimento, a gente também tem essa base. Então a gente consegue conversar vários assuntos, né? Trocar muita experiência e todo mundo crescer junto, né? Hoje em dia a gente vibra muito aí quando acontece uma venda de um colega, como se fosse nossa. Exatamente. Bem lembrado. A gente vibra muito mesmo. Isso eu nunca vi. Tudo é motivo para comprar um bolo e uma Coca Zero. E uma coisa que eu não falei aqui, muita gente vai dar risada de mim, eu nunca fui muito do lado espiritual. Nunca fui mesmo. Sempre digo, eu fiz a primeira e a última comunhão. Mas aqui a gente começa a aprender também, né? A se conectar e ver também que é importante, né? Não adianta. Cristã, né? Nós iniciamos a semana aqui, toda semana nós iniciamos com a primícia, né? Então nós declaramos que essa semana é de bênção e prosperidade. Mas eu sempre fui muito de agradecer, né? Eu sempre vou, eu sempre tive meus momentos, eu vou na praia. Só que eu sou muito de agradecer ao universo, né? Sempre fui muito para o universo e de energia e
E eu levo muito isso, sempre levei muito a sério, assim, e gratidão, cara. Se tu não agradecer o que tu tem, hoje as coisas não acontecem. Exatamente. Obrigado, Eduardo. Legal. Quando o convidado é bom, o papo é bom, né? Não dá vontade nem de parar, né? Não dá vontade de abastecer mais água aqui, conversar mais 70 minutos com ele. Não, louco, vai embora. Não, mas o Eduardo aí, show de bola, né? Eu acompanhei toda essa jornada do Eduardo, né? Da metodologia do novo imobiliário. Realmente, ele começou do absoluto zero, transicionou carreira, teve o seu tempo de maturação, de aprendizado, entendeu, virou a chave, se entregou, que conforme tu falou, começou a vender todos os meses, agora chegou a ser campeão, né? Agora vai continuar vendendo. Não tenho dúvidas que tu vai vender todos os meses com recorrência. Já embalou, né? Eu sempre digo assim, existe uma meta da empresa, mas eu tenho a minha meta pessoal. Né? Tem que ter a meta pessoal. Você é movido por isso. Sim. Isso te move. É o que a gente deu o start aqui no início, né? O TPQL ali. Porque quanto mais tranquilo tu tiver, mais autoridade tu vai ter com o teu cliente, entendeu? Tu não vai estar pensando na tua venda, no teu desespero, nas tuas contas ali. Se tu tá tranquilo, e aí entra toda aquela coisa, né? Se eu já estudei lá sobre mercado financeiro, sobre investimento, diversificar, para administrar melhor isso. Que isso eu já tive falhas, né? Na minha vida hoje. Eu podia estar bem melhor financeiramente, né? Mas a gente vai aprendendo e vai consertando. Então esse é um conjunto de conhecimento. Show. Não adianta. Muito bom, obrigado. Muito bom, papo bom. Cara, obrigado pelo teu tempo aí, por ter reservado aí uma agenda no domingão, né, cara? A gente, por problemas técnicos, não conseguimos fazer ontem aqui, mas te agradeço aí, a gente, né, pelo teu tempo, pela tua história, né, pela oportunidade de escutar, porque a tua história, várias pessoas vão se espelhar, né, esse podcast, o mundo inteiro pode ter acesso, então vai ser muito legal, porque tu vai ajudar outras pessoas que querem transicionar de carreira, que querem prosperar, querem ter qualidade de vida, porque hoje tu vai na praia quando tu quer, na hora que tu quiser, vai com teus filhos, com a tua esposa, né? E isso tudo, acredito que hoje tu respira mais o mercado imobiliário do que outros negócios, né? Então, sim, isso é muito legal, né? Então, todo mundo é merecedor, né? Bom, também quero te agradecer, Eduardo, papo bacana, legal. Vou pedir aqui para você deixar um recado aí para quem tem esse anseio de vir para o mercado imobiliário, para o novo imobiliário aí, deixar um recado chamando essas pessoas ou trazendo algo que motive elas a realmente tomar essa decisão. Mas antes que ele fale, quero pedir para você que gostou do conteúdo, clica aí no like, dá um like, compartilha, se inscreva no canal. Quanto mais você fizer isso, mais pessoas a gente pode alcançar, transformar, tocar. Um insight que o Eduardo passou aqui pode ser importante para aquela pessoa que está precisando de algo para destravar. Legal. Então compartilha, clica, comente. E outra coisa, você que está vendo esse conteúdo, um corte aqui final pelo Instagram, pelo YouTube, marca o @ do corretor que você quer que a gente troque uma ideia com ele aqui na mesa para a gente abrir a caixa preta. Né, show de bola, é verdade. Marca ele. Eduardo, então a câmera é sua. Manda um recado para essa pessoa aí que pensa em vir para o mercado imobiliário. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, sem medo, né? Humildade, gratidão, sempre, o time sensacional e ter fé, né? Acreditar, né? Tem que tomar decisão e saber que também não é fácil, né? É acordar, respirando, trabalhando o método, fazendo o método, não tem final de semana, o cliente chamou, é prioridade, atenção, estudo e ação. É isso. Fechou. Eu agradeço muito vocês. Até o próximo episódio. Valeu, muito obrigado. Se Deus quiser. Valeu, Eduardo. Tchau. Obrigado.